Boa noite, irmãos, graças e paz. É sempre um privilégio estar aqui, vim aqui na comunidade onde eu cresci, o primeiro lugar que eu morei aqui em Campos, quando minha família veio para cá. E queria dizer para os irmãos que a presença de Deus é real aqui nessa noite, amém? A presença dele é perceptível aqui no nosso meio e que o que ele já começou, que ele venha dar continuidade aqui, que não acabe aqui, que dê continuidade. Eu trago um abraço da minha família e da comunidade Espaço de Vida e dos irmãos de lá. E quando o pastor David falou comigo que era se eu poderia pregar aqui, eu prontamente aceitei. E é sempre uma responsabilidade muito grande a gente pregar o Evangelho do Senhor. Não é fácil, é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa maravilhosa, uma tarefa gloriosa. Eu fico muito feliz de compartilhar o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem me revelado. E a gente está num tema, que o pastor falou comigo, que é a igreja atraente. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre a igreja atraente no nosso tempo. Como a gente ser uma igreja atraente no século XXI, na pós-modernidade. Qual é o nosso desafio? Como que a gente vai fazer isso? E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque é um assunto muito complexo. É um assunto muito denso. E para a igreja ser atraente na pós-modernidade, ou para a gente falar sobre uma igreja relevante na pós-modernidade, a gente tem que entender o que é pré-modernidade e o que é modernidade, para a gente chegar agora no que a gente vive, que é a pós-modernidade. E eu pesquisando, eu estudando, a pré-modernidade é basicamente o teocentrismo. Deus, ele estava no centro de todas as coisas. A modernidade é basicamente o antropocentrismo. O homem estava no centro de todas as coisas. E a pós-modernidade, eles dizem que não tem centro. Não tem centro na pós-modernidade. Óbvio que isso não acontece na realidade. Nós temos um centro, sim. E a gente baseia a nossa vida através da palavra do Senhor. E hoje, irmãos, nessa noite, o meu sermão, eles são de 3 pontos. Eu leio o texto, eu saio do texto, eu não volto nunca mais para o texto. E eu queria que os irmãos abrissem comigo em Atos 13, no versículo 36. Atos 13, versículo 36. Diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Amém? Irmãos, por que eu achei interessante falar sobre isso? Por que eu achei legal a gente refletir hoje sobre a igreja atraente na pós-modernidade? Porque, como vocês sabem, quem não me conhece aqui, eu nasci num contexto eclesiástico. Eu nasci num contexto de igrejas sempre rodeado de pessoas cristãs. E nos meus últimos 21 anos de idade, eu estou dentro desse meio. Eu já vi muitas coisas que me desanimaram bastante. Eu já vi muitas coisas que me animaram bastante. Eu já vi muitas coisas que eu poderia falar assim, não, vou largar tudo, não quero isso. E eu já vi coisas também que me empolgaram, que me fez continuar. Mas eu prefiro, mesmo com toda a dificuldade da igreja, eu prefiro ficar do lado de dentro da igreja, arregaçar minhas mangas e trabalhar para uma igreja que eu frequentaria. Eu não prefiro ficar do lado de fora, apontando o dedo da igreja, falando mal da igreja, mas eu prefiro ficar do lado de dentro, trabalhando para uma igreja que eu frequentaria. E está muito difícil eu arrumar uma igreja que eu frequentaria hoje.
que eu acredito na igreja? Por que eu prezo tanto a igreja? Porque pelo simples fato de a igreja, ela é a única instituição na Terra capaz de ministrar as dificuldades integrais do ser humano, do homem. Ela é a única instituição na Terra. Não tem outra instituição, ou não tem outro movimento, outra ideologia, não tem nada capaz de saciar o homem por completo na Terra, no mundo de hoje, a não ser a igreja. Então, eu me sinto muito à vontade para falar sobre igreja. Eu me sinto muito à vontade para fazer algumas provocações na igreja nessa noite. E eu acredito piamente na igreja. Eu acredito que quem vai mudar realidades, transformar realidades no mundo, não são super-homens, como a gente cantou, não são presidentes, mas eu creio que não são os salvadores da pátria, mas é a igreja. Eu acredito que a igreja, ela vai mudar realidades no mundo que a gente vive. E Jesus, quando ele está conversando com os seus discípulos, ele chega para os seus discípulos, ele fala para ele: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, mas eu quero saber, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala para ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: respondeste bem, Pedro. E eu digo que isso não foi você que respondeu, mas foi o Pai que te revelou. E Jesus fala para ele, vira para ele e fala assim: e sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E Jesus fala para ele que o que será ligado na terra será ligado nos céus, e o que será desligado na terra será desligado nos céus. E Jesus ainda continua falando para ele que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja que Jesus edificar. Então eu me sinto muito feliz em estar na igreja, em compartilhar o evangelho com os irmãos nessa noite. Eu me sinto muito feliz em fazer parte da igreja. E é um privilégio para mim sempre estar em comunhão com os irmãos. É um privilégio sempre para mim estar dentro da igreja. Mas voltando, quando a gente fala de pré-modernidade, a pré-modernidade foi basicamente um período onde Deus, ele estava acima de todas as coisas. Me entenda bem, naquela época, não é que hoje Deus não está acima de todas as coisas, ele continua e será eternamente, mas é que naquela época a igreja, ela era responsável para falar o que era certo, o que era errado. Naquela época a igreja falava sobre tudo. A igreja falava sobre céu, a igreja falava sobre inferno, a igreja falava sobre purgatório, a igreja falava que o sol, a igreja falava que a terra, ela girava em torno do sol. A igreja falava muitas coisas. E se você discordasse da igreja, a igreja, ela te lançava na fogueira. Você era morto. Então a igreja falava que negro não tem alma, índio não tem alma e mulher não tem alma. Então por isso que o índio a gente explora o índio, o negro a gente vende e a mulher a gente usa. Eu não sei qual teologia que eles faziam, mas essa era a pré-modernidade. Esse era o pensamento da pré-modernidade. Onde se você era contra a igreja, você ia para a fogueira. Então todo mundo era a favor da igreja, todo mundo gostava de ir à igreja, todo mundo gostava de arcar com o que a igreja falava, porque se eles discordassem, eles seriam mortos. Eles iam para a fogueira. E nessa época, a igreja, ela comandava tudo. A igreja comandava tudo nessa época. Ela que dizia o que era certo, o que era errado. Ela dizia o que era lei, o que não era lei. E a igreja comandava, a igreja detonava. E tem muitas pessoas que são magoadas com a igreja por conta dessa época. Por isso essa separação entre igreja e Estado. Por isso há essa separação até hoje, nos dias de hoje, no mundo agora como a gente está vivendo agora de eleições. E por isso essas discussões políticas de igreja, Estado, somos a favor do aborto, somos contra o aborto, essas discussões até hoje. Porque a igreja no passado, na pré-modernidade, ela fazia muitas coisas que eu creio que não era agradável aos olhos do Senhor. E nessa época surgiram alguns homens como Copérnico, como Galileu,
e eles constataram que a igreja estava errada, que o que a igreja estava fazendo não estava certo. Eles provavam através de métodos científicos que o que a igreja fazia não estava certo. E depois surgiram Einstein, Newton e surgiram outros cientistas. Mas nessa época eles falavam que eles condenavam, eles eram contra a igreja, e muitas vezes eles foram usados por Deus, eu creio nisso. E por isso a máxima, contra fatos não há argumentos, porque eles conseguiram provar cientificamente que a igreja estava errada. Se eu pegar esse copo aqui, nessa noite aqui, e soltar o copo, ele vai cair. Isso é lei da gravidade, ele vai cair, ele não vai subir. Então, essa lei, ela explica muitas coisas. E se eu pegar esse lápis também, ele vai cair, ele não vai subir. Se eu soltar esse lápis agora, ele vai cair, ele não vai subir. Então, essa lei, ela explica muitas coisas. E se você fala que o copo ou o lápis, eles vão subir, pouco importa a sua opinião. Isso é lei, isso é física. Eles conseguem provar cientificamente que se eu soltar uma caneta, se eu soltar um lápis, eles vão cair. E isso é científico. E eles conseguiram provar muitas coisas. E durante esse tempo, surgiu a diferença entre o religioso e o que era secular, basicamente. Surgiu a diferença entre o que era religioso, porque na pré-modernidade era tudo religioso, tudo era religioso, não tinha o secular. E quando a gente fala da obra do Senhor, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da palavra, quando a gente fala de anjo, não dá para provar anjo cientificamente, através de métodos científicos. Não dá para provar nascimento virginal, através de métodos científicos. Não dá para provar Cristo ressuscitado, Filho de Deus, através de métodos científicos. É impossível, não tem como. Não dá para provar a Bíblia, palavra de Deus, através de métodos científicos. Não dá para a gente provar. É questão de fé. Então, com esse pensamento, a gente entra na modernidade. E na modernidade, eles dizem, então, se é questão de fé, é questão de superstição, é questão de foro íntimo. Se é questão de fé, é questão de você é um ignorante, então. Você não é letrado ou você não é iluminado. E a gente entra na era do iluminismo, a gente sai da idade das trevas, da idade média, para a época do iluminismo, onde a ideia, onde a razão explicava tudo, ou quase tudo. E a gente entra nessa modernidade e eles dizem, você precisa estudar. Por isso as pessoas diziam naquela época, os mais antigos dizem, você precisa estudar para ser alguém na vida. Eu sempre parei para perguntar, o que é ser alguém na vida? O que é isso, ser alguém na vida? E as pessoas falam que a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar. Não estou dizendo que não. Só que hoje, uma das maiores empresas, a Google, ela não contrata através do currículo. Você precisa ter uma capacidade emocional, você precisa ser apto em outras coisas, você não precisa ter um currículo maravilhoso. Então, entra em voga nesse momento o racionalismo, tudo é pela razão. Agora tudo a gente vai explicar pela razão. E então o homem está no centro, o antropocentrismo, e ele pode descobrir a verdade sozinha. E como que a igreja se comportava nessa época? A igreja ela entrou na loucura de querer explicar essas coisas racionalmente. E eles foram atrás de moeda de Abraão, e foram atrás do túmulo de Jesus Cristo, e foram atrás da arca de Noé, e foram atrás de várias coisas para provar cientificamente que Deus existe. E a igreja foi atrás de tudo isso, e nesse momento da história, como tudo se explica pela razão, por isso que a nossa bandeira é ordem e progresso. Porque é tudo pela ordem. Na modernidade tudo é na ordem, tudo se explica racionalmente. E progresso, a gente está progredindo. Agora a gente é iluminado, a gente recebeu a iluminação, a gente estudou e agora a gente vai conseguir mudar o mundo. Essa era a ideia da modernidade. E o que acontece nesse meio do caminho? Para começar 2 guerras mundiais, 70 milhões de pessoas mortas. A gente gera um Hitler. A gente gera um cara que o cara que prega a raça ariana, a raça melhor dos seres humanos. A gente gera isso. Essa é a modernidade. A gente gera tudo isso e a gente gera a limpeza étnica,
a gente gera pobreza, a gente gera fome. E as pessoas vão vendo tudo isso, então a modernidade, ela começa a entrar em colapso. A modernidade, ela começa a entrar em desespero, porque eles veem que o homem não dá conta. O homem não dá conta dessas coisas. E começa a acontecer tudo isso, o colapso, ela começa a suspeitar dela mesma. E entra em voga a pós-modernidade, que é o que a gente vive hoje. E o que é a pós-modernidade? É basicamente a modernidade tomando consciência de que ela fracassou. A razão, ela não foi capaz de salientar as necessidades integrais do homem. A razão, ela não foi capaz disso. Então, a modernidade, ela prometia uma coisa, mas ela não entregou. Ela prometeu um mundo melhor, mas ela não entregou. Pelo contrário, ela destruiu ele mais ainda. Então, nós vemos que esse progresso que gera o atraso com a destruição ambiental, o crescimento das desigualdades e as propostas de bem-aventurança, as propostas do projeto moderno, isso tudo é jogado por água abaixo. E tem uma frase que fala que os homens, eles se rebelaram contra Deus, criaram um mundo cor-de-rosas e agora eles estão de ressaca com aquilo de que tanto se embriagaram. Isso é a pós-modernidade que a gente vive hoje. E na pós-modernidade surgem 3 coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é a rejeição do progresso. É a falta de interesse para chegar a algum lugar. Lembram Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Você vai vivendo. Isso é pós-modernidade. Não interessa onde você vai chegar. O que interessa é o caminho. Não interessa. Para que isso? Esquece isso. Você quer chegar em algum lugar. Você não vai dar conta. Já aconteceu isso no passado. E eles vão vivendo. Então o importante é curtir o caminho. Eu não tenho uma meta, eu não tenho um objetivo de vida. Eu vou curtindo o caminho. E eu vou agradecendo a Deus. Obrigado por isso. Obrigado, obrigado. Ah, minha família está um desastre. Amém, Deus. Louvado seja Deus. Um dia eles vão aceitar Jesus. Aliás, tem a frase, né? Todos os caminhos nos levam a Deus. Tem gente que acredita nessas coisas. Então entra em voga essa rejeição do progresso. Agora a gente não vai mais progredir. Para que progredir? Para mais destruição? A gente já está cansado disso. E outra coisa que entra também é o relativismo. Não há mais certezas. Na pré-modernidade, a igreja, ela mantinha a verdade. E se você era contra, fogueira. Na modernidade, a verdade, a gente consegue provar cientificamente a verdade. Na pós-modernidade, não existe verdade. Para que verdade? Tudo é relativo. O que é verdade para mim não pode ser verdade para você. Tudo é relativo. Tudo é volátil. As relações humanas, elas não são mais tangíveis. E se você abrir João 14 hoje numa universidade, aqui em Campos, se você abrir numa USP, se você abrir numa FRJ, você está comprando briga. Porque lá diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você abrir João 14 e se você falar que Jesus Cristo é verdade, já era para você, amigo. Acabou para você. Porque eles vão falar, isso é sua verdade. A minha verdade não é essa. Isso é verdade para você, não é verdade para mim. E isso é pós-modernidade. E nós vemos as pessoas falando, eu sou a favor da família tradicional. Nós temos um candidato à presidência que diz, eu sou a favor da família tradicional. Qual o conceito de família na pós-modernidade? Hoje você ser contra a cultura é você ser um marido, uma esposa e ter seus filhos. E eles gostarem de menina, os garotos gostarem de menina e as meninas gostarem de menino. Isso é você ser contra a cultura no mundo de hoje. Na pós-modernidade, você constitui uma família. Hoje não tem mais esse conceito de família tradicional. Isso praticamente acabou. Então, irmãos, no mundo de hoje a gente precisa se voltar para a palavra. Nessa pós-modernidade não tem como a gente não se voltar para as escrituras. Não tem como a gente voltar. Porque, como eu li aqui, Davi, ele serviu a geração dele. E você vê muitas pessoas falando, mas não se fazem mais pastores como antigamente.
Ah, mas não se fazem mais jovens como antigamente. É óbvio, não se fazem mais pastores para antigamente. Não se fazem mais jovens para antigamente. Se fazem pastores, jovens, qualquer coisa para hoje, para o nosso tempo. Não tem como fazer as coisas para o passado mais. Já foi, agora é para o nosso tempo. E outra coisa também que se perde é o valor existencial. Você precisa sentir alguma coisa para você se sentir útil. Você precisa ter uma experiência diferente. Olha como isso afeta nossas igrejas. Você pergunta para um camarada: ei, cara, como foi o culto hoje? Pô, foi uma bênção. Tá, e o pastor falou de quê? O irmão falou de quê? Falou sobre Jesus. Tá, mas qual foi o texto que ele usou? Nossa, foi uma bênção. Eu senti um arrepio. Eu saí de lá, parecia que eu estava nas alturas. Parecia que eu fui no terceiro céu. Essa é a pós-modernidade atingindo a nossa igreja. A gente precisa sentir alguma coisa. Se a gente não sentiu, Deus não está aqui. Se a gente não sentir um arrepio, se aquela música não falar com a gente, Deus não está aqui. Esse é o pensamento da pós-modernidade. Você precisa sentir alguma coisa. Você precisa ter alguma experiência. Hoje nas igrejas, as pessoas perguntam: qual é a visão da tua igreja? Ah, a minha visão é G12, a minha visão é MDA, a minha visão é obra social, a minha visão é oração. E se o líder, ele fala assim: não estou gostando da igreja, ela não está na minha visão. Irmãos, esse negócio de visão, isso é com empresa. A visão da igreja é o evangelho de Jesus Cristo e ponto. Não tem essa, a minha visão é isso, a minha visão é aquilo. Não, a visão é o evangelho do Senhor Jesus. Essa é a visão da igreja. Essa precisa ser a visão da igreja. Não precisa passar disso. Que o que se passar disso, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Outro exemplo é um quadro do Luiz Fernando Veríssimo, que a menina ela fica grávida e o pai fala para ela: qual é o sexo da criança? E ela fala assim: ah, pai, quando ele crescer, ele vai descobrir o que ele quer ser. Isso aí deixar com ele. Não tem mais essa. Isso é pós-modernidade. Eu particularmente prefiro dialogar com a pós-modernidade. Porque na pré-modernidade a igreja detinha tudo. Se você tivesse contra a fogueira. Na modernidade, através da razão, você consegue provar. E na pós-modernidade há esse relativismo. E é bom isso que a gente conversa, a gente troca ideia, a gente dialoga. E esse é um dos desafios para a gente nessa época. E eu queria falar com vocês, lançar aqui algumas reflexões que Deus me revelou para vocês nessa noite. E são coisas que não são minhas, não são novas. Se você ver alguém pregando e falando: não, mas isso aqui é novo, esquece, irmãos. O cristianismo tem 2000 anos de história. Esquece isso, não tem como isso. Então, o mundo é uma cópia, a gente vai copiando as outras pessoas. Então, eu queria lançar nessa noite algumas reflexões para a gente. O John Stott, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: nós precisamos ser sensíveis ao mundo e fiéis à palavra. Nós não podemos ser fiéis ao mundo, à pós-modernidade, e sensíveis à palavra do Senhor Jesus. A gente precisa ser sensível ao mundo, ver o que está acontecendo no mundo, escutar as dores do mundo. Tem um livro dele que fala: ouça o Espírito, ouça o mundo. Então a gente precisa andar com uma Bíblia numa mão, e o Billy Graham fala isso, se eu não me engano, e andar com o jornal da outra. Ver o que está acontecendo na sociedade. Não ficar à parte, como era a pré-modernidade, só o religioso. Não, mas você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Você está vivendo nele. Então você precisa saber o que está acontecendo. Então você tem que ser sensível ao mundo e fiel à palavra do Senhor. E a igreja, quando a gente reflete sobre igreja, a igreja ela não pode ser apenas uma proclamadora do reino do Senhor, mas ela precisa ser uma sinalizadora desse reino. A igreja, ela não pode ser apenas uma proclamadora, ela só vai falar desse reino, mas ela precisa sinalizar esse reino do Senhor, porque só assim ela consegue ser atraente, se ela sinalizar o reino de Deus aqui na terra.
Um exemplo disso são os discípulos. Quando João Batista manda os discípulos dele lá ver o que Jesus estava fazendo. E Jesus fala para ele: o que vocês veem? O que vocês estão vendo? Os cegos estão sendo curados, os aleijados eles estão andando. É isso que a gente está vendo. E o que a gente está vendo no nosso meio hoje? Como é que a gente está atraindo as pessoas? O que as pessoas estão vendo na gente? Será que eles estão vendo essa sinalização do reino do Senhor? Será que o mundo está vendo a igreja com essa ótica? Ou será que o mundo está vendo a igreja com uma ótica doutrinadora, acusadora, apontadora? Como que o mundo está olhando para a igreja hoje? Isso cabe à nossa reflexão. Como que Tapera olha a igreja presbiteriana? Como? Isso cabe à nossa reflexão, irmãos. Como os campistas olham a igreja de Campos hoje? Como? A gente precisa fazer essa pergunta. Como que as pessoas estão vendo você como igreja? Aliás, você é a igreja do Senhor. Como as pessoas estão vendo você? Como as pessoas estão me vendo? Como elas estão nos vendo? A gente precisa refletir sobre isso. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E voltar às boas obras. Voltar ao que o Senhor Jesus nos chamou para fazer e para cumprir aqui nessa terra. Eu vi uma frase essa semana do John Piper, que ele diz que nós precisamos ir aonde nós somos necessários. E eu parei para refletir e falei assim: isso é muito verdade. Eu preciso ser necessário. Eu preciso ser útil. Eu preciso acordar e falar assim: hoje eu vou ser resposta de oração para alguém. Hoje eu quero abençoar a vida de alguém. Você tem que ousar ser a resposta. Você é corpo de Cristo aqui na terra. Você precisa ousar ser a resposta do mundo. A esperança do mundo está em você. A esperança, eles acham que estão no Salvador da pátria, um presidente, está em você. Então você tem que se posicionar. E quando a gente fala sobre essa proclamação, quando a gente vê Jesus Cristo, e na oração do Pai Nosso ele diz: venha o teu reino. Essa noção de trazer o reino para aqui para a terra, não de uma forma integral do reino de Deus, mas sinalizar ele aqui na terra. Porque de uma forma completa a gente só vai ver lá na glória. Mas a gente precisa sinalizar esse reino aqui na terra hoje, agora. E aconteceu um exemplo muito interessante em Mariana, Minas Gerais. Vocês todos viram aquela barragem lá do Rio São Francisco. E aconteceram várias coisas. E uma comunidade pequena estava lá. E muitos advogados foram para lá da empresa que fizeram a ocorrida. Eles foram para lá. E o pastor é uma pessoa influente ali naquele meio, na comunidade pequena. E chegaram para o pastor, os advogados falaram assim: pastor, a gente precisa que você nos ajude. A gente precisa que você nos ajude, porque as pessoas elas estão vindo contra a gente, e você é uma pessoa de influência aqui na comunidade. E do outro lado, a comunidade ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, os advogados estão vindo, você precisa nos ajudar. Eu imagino se o pastor chegasse e falasse assim: não, eu sou apenas pastor, só proclamo o reino. Imagina, irmãos, como que esses membros, como que essa comunidade ia se sentir. Graças a Deus o pastor tomou uma atitude. Ele não chegou e falou assim: não, eu só proclamo o reino. Ele não fez isso, ele tomou uma atitude. E isso é louvável. Então, se nós vivermos esse reino de Deus, se nós vivermos esse reino de fato, como a gente canta aqui, como a gente louva a Deus todo domingo, acontece igual a igreja de Atos. Que as pessoas caíam, a igreja caía na graça do povo. Todo mundo estava contente que a igreja estava lá. Se a gente viver esse reino de Deus. E a gente não precisa ficar preocupado se a igreja vai crescer. A gente não precisa ficar preocupado com isso. A gente não precisa ficar preocupado se a igreja vai ter muitos membros, se a gente vai deixar uma estrutura bacana, se a gente vai aumentar a estrutura. A gente não precisa ficar preocupado com isso. Se a gente viver o reino, Deus ele vai acrescentando. A Bíblia diz que Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Deus acrescenta. O Espírito Santo vai convencendo as pessoas, porque elas vão vendo que vocês estão vivendo o reino, que nós estamos vivendo o reino. Então elas vão sendo atraídas para a igreja do Senhor.
Nós devemos, irmãos, sinalizar o reino de Deus aqui na terra. Um teólogo já disse que a igreja, ela é essa força centrípeta. Ela se reúne para celebrar. Ela se reúne ali no meio. Todo domingo a gente está aqui. Nos cultos de oração a gente está aqui. A gente está se reunindo para celebrar. E essa força centrífuga, ela espalha para sinalizar esse reino de Deus. Então a igreja precisa ter essa reunião para celebrar a Deus. E precisa ter essa centrifugação para ela espalhar o reino de Deus na face da terra. E para transformar realidades. Porque é isso que a igreja tem que fazer. Sinalizar o reino de Deus. E eu queria falar rapidamente 3 coisas. Três coisas sobre como que nós, irmãos, podemos atrair as pessoas. Como que nós podemos ser uma igreja atraente? Como que a gente vai fazer isso? Qual é o nosso desafio diante da pós-modernidade? Diante da rejeição do progresso, onde pessoas não acreditam mais em igreja, porque a gente tem uma história lá atrás. Assim como Deus abençoou muito a igreja, os homens também tomaram atitudes que não cabe comentar aqui, atitudes terríveis. E na modernidade, tudo se provava pela ciência, e a gente vê que com Deus a gente crê sim. Paulo disse que a nossa fé tem que ser racional. Ela não é uma fé cega, porque isso é fideísmo, isso não é fé de fato. Então a gente precisa sim crer racionalmente e entender algumas coisas sim, mas tem coisas que a gente não cabe ao nosso intelecto. Irmãos, nós somos apenas uma galáxia, um planeta dentro de uma galáxia onde há várias milhões de galáxias. E a gente quer entender quem é Deus. A gente quer provar que Deus existe. Impossível. Não tem como a gente provar que Deus existe. E quando eu estava falando no liceu, eu falei isso para os jovens. Eu falei assim, é impossível a gente provar que Deus existe. Porque Deus, Ele é, irmãos. Não tem como a gente provar uma coisa que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir. Não dá para a gente provar isso. A gente vê a revelação no Filho Jesus Cristo. Mas Deus, Pai, é impossível a gente provar isso. Não tem como. E o Robson Cavalcante, ele tem uma frase que diz o seguinte: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além. Vou repetir. A missão da igreja é manifestar aqui e agora. Não é manifestar o reino de Deus integral, mas manifestar a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além. Então nós precisamos manifestar esse reino de Deus aqui e agora. As pessoas estão clamando por socorro. Tem gente aqui nessa noite que nem queria estar aqui. Tem gente aqui nessa noite que está mal. Tem gente aqui nessa noite que veio para cá com uma última expectativa. E no ano passado, quando eu preguei aqui, era exatamente o mês de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E nós estamos de novo no mês de prevenção amarelo. Essa prevenção aos suicídios, onde nós vemos pessoas acabando com as suas vidas. O pastor agora nos Estados Unidos tirou a própria vida. A igreja dele, irmão, se você olhar, você fala assim, caramba, essa igreja bombava. A família dele, linda, maravilhosa, 3 filhos. A mulher dele, linda. Então nós precisamos, irmãos, manifestar esse reino de Deus aqui agora. Há uma urgência muito grande. E quando eu oro, eu falo para Deus, Deus, não me deixe ficar a par do que você está fazendo no mundo. Eu quero participar do que você está fazendo no mundo. A nossa oração precisa ser essa. Eu quero participar do que Deus está fazendo na Tapera. Eu quero participar do que Deus está fazendo na minha família. Eu quero participar do que Deus está fazendo na cidade de Campos. Eu quero participar disso. Eu quero ser um agente de transformação. Eu quero ser uma pessoa que vai transformar realidades, vai alcançar vidas, vai mudar vidas. Eu quero ser essa pessoa. Essa precisa ser a nossa oração, irmão, diária. Diária. Porque o diabo está aí rugindo. E ele não está só lá fora, pegando as pessoas que já são dele. Ele está querendo alcançar pessoas onde Deus tem um plano para elas.
e querendo atacar essas pessoas e destruir essas pessoas. Porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Só que a nossa missão precisa manifestar o reino de Deus, a maldecindade possível do reino de Deus aqui agora. Essa precisa ser a nossa missão. E para a gente alcançar isso, para a gente atrair essas pessoas à pós-modernidade, eu coloquei 3 coisas aqui que a gente precisa fazer. A primeira é que a igreja precisa deixar de ser religiosa para ser mística. Nós precisamos ter essa experiência com Deus. Eu critiquei aqui um pouco essa experiência, mas eu falo no sentido bom. Nós precisamos ter essa experiência, não só viver dessa experiência, ou você vive baseado nessa experiência, mas você precisa ter essa experiência com Deus, essa experiência que vai mudar a sua vida, essa experiência que Paulo teve quando ele estava indo para Damasco, perseguir os cristãos, e a palavra diz que ele entrava na casa dos cristãos e arrastava os cristãos para fora e matava esses cristãos. Tá bom. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa experiência e pedir a Deus: Deus, que eu tenha essa experiência profunda contigo, que eu não seja mais o mesmo. Não uma experiência de domingo à noite, não uma experiência que você vai vir e você sentir um arrepio, como o Júlio falou aqui. Não é só essa experiência. A experiência é boa sim, mas você precisa ter uma experiência profunda com Cristo, uma experiência onde você vai mudar a sua mente. Você estava indo para cá e Deus, ele entra na sua vida e você, opa, para cá que eu tenho que ir. Você começa a ir. Deus, ele vai te capacitando, Deus, ele vai te usando. A Bíblia diz que Deus não escolhe o capacitado, ele capacita aquele que é escolhido dele. Às vezes você fala: mas Deus, eu não sei fazer isso, mas Deus, eu tenho vergonha, mas Deus, como é que eu vou falar para aquela pessoa? Mas Deus, eu sou o único cristão na minha casa. Como isso? Eu sou o único cristão na minha faculdade, as pessoas zombam de mim. Irmão, continua nessa pegada, irmão. Não desiste. Não desista, porque Ele, se Ele te chamou, irmão, Ele vai cumprir a boa obra. Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade, Ele continua e permanece fiel e será eternamente. Nós traímos Deus todos os dias, nós pecamos contra Deus todos os dias, mas Ele continua sendo fiel conosco, apesar de nós. Por isso que nós precisamos se arrepender, irmãos. Por isso que nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e reconhecer que sem o Senhor nós não somos ninguém, nós não somos nada. Paulo, em Atos 17, ele fala que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Em Cristo. Se não for fora de Cristo, não dá, não tem como. Não sei com você, mas comigo é assim. Se não for com Cristo, acabou minha vida, já era. Não tem como eu fazer outra coisa. Eu posso até tentar fazer alguma coisa, posso ser bem sucedido em outra área, até posso, isso é legal, isso é louvável. Mas se eu não me mover através de Cristo, não dá, irmãos. Não dá para eu fazer isso. O Ricardo Gondim, ele tem uma história de quando teve uma vez que ele estava indo em Nova York numa conferência e estava uma pessoa em situação de rua ali pedindo esmola a ele, e a pessoa olhou para ele e falou assim: love me, me ame, me ame, eu não estou sendo amado, me ame. As pessoas estão aí fora precisando ser amados por você. As pessoas estão aí fora gritando por socorro, e você vai ser a resposta de oração delas. As pessoas estão precisando se sentir amadas. Numa sociedade pós-moderna, numa sociedade relativista, elas estão necessitando ser amadas. E nós, a igreja do Senhor, é a responsável disso. A igreja do Senhor Jesus. Irmãos, eu acredito muito na igreja. Apesar de que a igreja tem feito muitas coisas que a gente vê na mídia, lamentável, mas eu acredito na igreja do Senhor. Tem uma frase que diz, perguntaram para um cidadão: tá, como que é a igreja? Como que é isso? Ele falou assim: a igreja do Senhor vai muito bem, obrigado.
Eu quero estar nesse meio. A igreja do Senhor vai muito bem, obrigado. Eu não quero estar no meio onde as pessoas estão apontando o dedo e falando mal, porque ações minhas não refletem Cristo. Eu não quero fazer parte dessa igreja. E para a gente atrair as pessoas, a gente precisa ser essa igreja relevante. A gente precisa deixar de ser religiosa, ser doutrinadora para ser mística. Em segundo lugar, a gente precisa de deixar de ser proselitista para ser dialogal. A gente precisa conversar com as pessoas. A gente não precisa, irmãos, a gente não deve ter esse discurso de ódio. De que se você é esquerda e eu sou de direita, se você é de esquerda, eu sou de direita, acabou. Não precisa disso, a igreja não deve ser isso. Esse discurso de ódio, essa violência. Não é assim, irmãos, que a gente vai manifestar o reino de Deus. Não é dessa forma. É a gente sendo dialogal, conversando. Tudo bem que você não concorda comigo, mas vamos conversar. Por que você não concorda comigo? Como que você vê o mundo? Como que você vê Jesus? Como isso? Me explica, fala para mim. Quero conversar com você. Eu quero entender a sua visão, a sua cosmovisão de mundo. Eu quero entender como que é isso. A gente precisa se dialogar, irmãos, para nós sermos atraentes. Tem um amigo meu que eu conheci, que ele deixou de contar para a igreja dele, por ser uma igreja histórica, por ser uma igreja doutrinadora, que ele, quando era pequeno, ele tinha sido abusado sexualmente. Ele não se sentia confortável de conversar, de dialogar, de entregar para os irmãos da comunidade dele que ele tinha sido abusado sexualmente. Às vezes você não tem essa segurança de poder falar o que aconteceu com você no passado. Mas eu falo para você que a igreja é o lugar onde você pode conversar. A igreja é o lugar onde você pode dialogar. Aqui tem líderes inspirados por Deus nessa igreja. Você pode se abrir para eles. O que aconteceu com você? Você pode se abrir para a liderança da sua célula. Você pode fazer isso. Que sejam pessoas de confiança para não espalhar por aí. Tem muita gente que fez isso no meio eclesiástico e se espalhou, e a pessoa ficou sendo ridicularizada dentro da igreja, irmãos. E a pessoa pegou a ojeriza da igreja. A gente não vai atrair ninguém assim. A gente só vai afastar essas pessoas. E quando a gente afasta essas pessoas da igreja, a gente está afastando essas pessoas de Deus. Porque nós somos a resposta de Deus aqui na terra. Nós somos os responsáveis por isso. Então a gente tem que ter noção do que a gente está falando. A gente tem que ter noção do que a gente está dizendo. A gente precisa ser responsáveis. E se você for ver, irmãos, os maiores símbolos das universidades norte-americanas, os maiores símbolos das universidades do mundo, Yale, Cambridge, Oxford, todas essas universidades, Harvard, quem fundou foi um pastor, John Harvard. Se você ver, todas essas universidades têm uma Bíblia aberta. Na entrada das universidades, tem uma Bíblia aberta. Só que para a gente ser dialogal, para a gente conversar, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa buscar a presença do Espírito Santo. A gente precisa se encher do Espírito Santo, dessa experiência profunda com o Espírito Santo. Porque todas essas universidades têm uma Bíblia lá aberta e a estrutura está lá, e isso é legal, isso é bacana, nada contra. Mas a gente precisa dizer, será que tem pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para dialogar, para dizer o porquê dessa Bíblia aqui? Será que tem pessoas capacitadas e instrumentalizadas pelo Espírito Santo para falar, para saber lidar com essas pessoas? Será que tem pessoas aqui nessa igreja capacitadas pelo Espírito Santo, usadas, cheias do Espírito Santo, para saber dialogar, não para condenar, mas para amar essas pessoas? Nós precisamos amar essas pessoas, porque é isso que eu leio na minha Bíblia que Jesus fazia. Ele amava as pessoas. Ele andava com a prostituta, com o órfão, com a viúva, com o cego, com o aleijado, e ele amava essas pessoas.
Ele sentia compaixão. Em Mateus 9:35 disse que Jesus olhou para a multidão e ele sentiu compaixão da multidão. Como que você tem olhado a tapera? Será que você anda por essa rua e você sente compaixão por essa rua? Será que você anda na cidade de Campos e sente compaixão pela cidade? Será que você olha o pobre? Será que você passa na margem dali e fala assim: meu Deus, não pode acontecer isso? Por que essas pessoas estão aqui sofrendo? Eu quero ser a resposta de Deus nessa terra. Será que nós temos feito isso como igreja? Porque nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós não podemos achar normal pessoas viverem em Campos com menos de R$70. Eu recebi um estudo que pessoas vivem em Campos, famílias vivem em Campos com menos de R$70 por mês. Isso não pode ser normal. E como a gente trabalha lá na Chatuba, existem lá quase 1000 famílias que vivem com menos de R$70 por mês. Isso não pode ser normal, irmãos. A gente não pode olhar e falar assim: tá tudo bem, eu vou viver a minha vida. Não dá. Se você tem o Espírito Santo, você tem um fogo no seu peito que não te dá descanso. E não dá mesmo. Esse fogo não te dá descanso. Você olha e fala assim: eu quero mudar essa realidade. Eu quero ser um agente de transformação nessa cidade, nessa sociedade pós-moderna. Eu quero. Se você tem esse fogo do Espírito Santo no seu peito. Se você não tem, irmãos, ora para você receber, que Ele vai te dar. Irmão, saiu no Estadão ano passado, no Estadão de São Paulo, no ano passado, que o índice de confiança de São Paulo, sabe quem está em primeiro lugar no índice de confiança? Quem que está em primeiro lugar, irmãos? Pergunto para vocês. A igreja. A igreja está em primeiro lugar, irmãos. A Polícia Federal em segundo e assim vai. A igreja está em primeiro lugar. As pessoas esperam alguma coisa de você. As pessoas esperam se sentir atraídas por você. As pessoas esperam isso. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente viver e sinalizar esse reino de Deus na terra. E em terceiro lugar, para fechar, em primeiro lugar, a igreja precisa deixar de ser religiosa para ser mística. Ter essa experiência que transforma realidades. Em segundo lugar, precisamos deixar de ser proselitista para ser dialogal. E em terceiro lugar, nós precisamos deixar de ser evangelístico para sermos diaconal. Louvo a Deus por essa igreja, irmãos, que eu vejo que essa igreja cuida de pessoas. Nós precisamos cuidar de pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Tem um pastor chamado Paulo Capelletti. Ele sempre, quando ele fala, ele quase vai às lágrimas. Porque é ele e a mulher dele e moram com eles prostitutas, assassinos, pedófilos, bandidos. Tudo isso mora na casa dele. Porque ele fala que ele lê o Evangelho, ele lê as Escrituras e é isso que ele vê. É isso que ele vê, Jesus vivendo no meio dessas pessoas. E ele fala que nós precisamos, óbvio que é o chamado dele, mas nós precisamos ser diaconal com essas pessoas. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Essas pessoas estão à margem da sociedade. Nós precisamos cuidar delas. Elas estão como ovelhas sem pastor, como Jesus fala. E eu louvo a Deus porque semana passada eu estava num retiro para moradores em situação de rua, com a igreja Tabernáculo de Davi do Jockey. E eu achei maravilhoso, irmãos, o trabalho dessas pessoas. E como a gente cresce no meio eclesiástico, como a gente vai para retiros e retiros, e a gente vê pessoas passando de retiros em retiros, não sendo mudadas, moldadas, e a gente vai pegando uma aversão a essas coisas. E quando eu estava lá, eu falei assim: nesse eu vou, nesse eu quero ir, porque é um retiro diferente. O primeiro retiro em Campos para pessoas em situação de rua. E eu louvo a Deus pelo que Deus fez lá. Eu louvo a Deus porque hoje eles estavam lá e eu estava conversando com uma amiga minha de lá, e ela falou que as pessoas estão indo para lá, travestis estão entrando dentro da igreja, e isso é uma maravilha, irmãos.
isso é uma maravilha. A única coisa que difere de mim para ele é que o meu pecado é diferente do dele. Tirando isso, eu preciso da mesma graça que ele precisa ou que ela precisa. Eu não sou superior a ela porque eu venho na igreja domingo após domingo. Jamais. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós que fazemos. A gente julga pela roupa que ele veste, pelo dinheiro que ele ganha. Deus não faz isso. Ele olha o coração. Ele olha o coração contrito, o coração quebrantado, e ele age nesse coração. É isso que ele está buscando aqui nessa noite. É isso que ele busca nessa igreja que vai ser atraente. Essa igreja que vai atrair pessoas. É isso que ele está buscando. E eu queria fechar. Estou dentro do horário. Na última vez eu passei um pouco. Eu queria fechar lendo uma carta que um cristão fez para um pagão no início da igreja. Tem muita gente que fala que é quase impossível a gente viver a igreja primitiva nos dias de hoje. Irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar à Reforma Protestante recente, que disse só a Escritura, somente a Escritura. Somente a palavra tem o poder de penetrar a alma do ser humano, de penetrar até a medula. Hebreus fala sobre isso. Só a palavra do Senhor tem esse poder de ir no mais íntimo, profundo das pessoas. Só a palavra tem esse poder. Nenhum livro, nenhuma pessoa, nenhum movimento, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia tem esse poder que a palavra tem. Nenhuma. E eu creio na palavra, eu amo a palavra e já vejo que ela está se cumprindo e que Jesus está voltando. E que enquanto ele não volta, eu quero sinalizar esse reino de Deus. E para nós sejamos uma igreja atraente, a gente precisa sinalizar o reino de Deus. E essa carta foi uma carta o nome do cidadão é Diogneto, nome bonito, né? Diogneto. E ele escreveu essa carta para esse pagão, falando do que ele estava vendo. Como a gente viu aqui, o que ele tinha visto. E ele escreveu essa carta. Diz assim: que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? Os cristãos não se distinguem dos demais homens da terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma. Habitam cidades peculiares, nem usam a língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou conjectura de homens de espírito agitado. Nem defendem, como alguns, uma doutrina humana, habitando cidades gregas e bárbaras, para você ver o nível da época, conforme coube em sorte a cada um, e segundo os usos e costumes das regiões. No vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição do seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas de tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Contextualizando, os perseguidos, eles viram a outra face. Eles amam, eles perdoam, apesar da violência que está vindo contra eles. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se que se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos.
e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. Irmãos, se uma pessoa que não frequenta aqui a igreja fosse escrever uma carta sobre a igreja presbiteriana da Tapera, o que eles veriam? O que eles veriam? Se as pessoas fossem escrever uma carta sobre a sua vida, o que eles veriam? Irmãos, nós precisamos sinalizar o reino de Deus e ser, como diz Paulo, ser cooperadores com Cristo. Eu cito Paulo bastante porque eu amo Paulo e porque meu nome é Paulo, pelo amor do meu pai é Paulo. Ele fala que Paulo, depois de Jesus, foi o cara que revolucionou, e eu também acredito nisso, e estudando eu vejo que foi isso mesmo. Hoje nós estamos aqui graças ao que Paulo fez para os gentios e no mundo ocidental. Então nós precisamos, irmãos, voltar, nos arrepender e ser reconhecidos assim como esses cristãos eram reconhecidos. Ser perseguido, você vai ser perseguido. As pessoas vão falar mal de você, vão falar. Mas você sabe que você adora um Deus vivo. Você sabe que você está aqui, mas você não é daqui. Isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho encarnado. O Evangelho que vai atrair pessoas. E eu oro, irmãos, para que nós possamos participar disso. Que eu participe disso, que vocês participem disso, que nós participemos disso juntos. E que a gente não atrapalhe o mover do Espírito Santo de Deus no mundo. Que a gente não atrapalhe o que Deus tem feito. Que a gente não afaste as pessoas, mas que a gente atraia essas pessoas para o Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe nessa semana. Amém? Eu agradeço a oportunidade dos irmãos.